Você já imaginou qual foi a maior batalha que a América do Sul já viu até o século XIX? Não foi na Guerra do Paraguai. Foi um confronto que mudou para sempre o mapa do poder no nosso continente, derrubou um ditador e consagrou o Brasil como a grande potência da região. Hoje, nós vamos contar a história épica da Batalha de Monte Cazeiros, uma guerra que parece esquecida, mas cujas consequências ecoam até hoje. Em 1852, a América do Sul era um caldeirão de tensões. Na Argentina, o ditador Juan Manuel de Rosas governava com mão de ferro há mais de 20 anos. Ele controlava Buenos Aires e, com isso, a principal porta de entrada e saída comercial do continente, a Foz do Rio da Prata. Rosas impunha taxas pesadas e proibia a livre navegação dos rios Paraná e Paraguai. Para o Império do Brasil, isso era um problema gigantesco. O acesso à província do Mato Grosso, que hoje é o Mato Grosso do Sul, dependia desses rios. Viajar por terra era uma jornada de meses, quase impossível. A política de Rosas, além de sufocar a economia das províncias argentinas do interior, ameaçava diretamente a integridade do território brasileiro. A paciência do imperador Dom Pedro II acabou. Rosas não apenas criava problemas econômicos, mas também apoiava inimigos do Brasil no Uruguai e sonhava em reconstruir o antigo Vice-Reinado do Prata, o que significaria anexar o Uruguai, o Paraguai e até partes do sul do Brasil. A guerra era inevitável, mas o Brasil não agiria sozinho. A oportunidade perfeita surgiu quando o governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, um antigo aliado de Rosas, se rebelou contra ele, cansado do autoritarismo e do bloqueio econômico. Foi a deixa que o Império do Brasil esperava. Rapidamente, formou-se o grande Exército Aliado de Libertação. Era uma força impressionante para a época, com cerca de 28.000 homens. Urquiza era o comandante-chefe, liderando suas tropas de Entre Rios e Corrientes. O Uruguai entrou com seus soldados colorados, que eram inimigos de Rosas. E o Brasil? O Brasil enviou a tropa de elite. Eram 4.000 soldados, mas não se engane pelo número. Era a força mais bem treinada, disciplinada e equipada de todo o continente, composta por infantaria, cavalaria e uma artilharia de ponta. E no comando dessa divisão brasileira estava ninguém menos que Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Do outro lado, Rosas reuniu cerca de 22.000 homens para defender Buenos Aires. No papel, um exército respeitável, mas na prática, a realidade era outra. Muitos de seus soldados eram recrutas forçados, com moral baixa e pouca vontade de lutar. A lealdade de seus oficiais também era duvidosa, e sua artilharia era antiquada, incapaz de competir com os canhões modernos dos brasileiros. O palco para o confronto decisivo estava montado nos arredores de Buenos Aires, num lugar chamado Monte Cazeiros. Era ali que a história da América do Sul seria reescrita. O dia 3 de fevereiro de 1852 amanheceu tenso. Os dois exércitos se encaravam. As forças de Rosas estavam bem posicionadas em uma colina, com a sede da estância de Monte Cazeiros, um grande casarão, servindo como seu quartel-general e último ponto de defesa. Urquiza, como comandante-chefe, planejou um ataque geral, mas a estratégia detalhada, a precisão cirúrgica, veio de Caxias. Ele organizou sua divisão brasileira para ser o martelo da operação. A missão dos brasileiros era clara: quebrar o flanco esquerdo do exército de Rosas, o ponto mais forte da defesa inimiga. Caxias era um mestre da organização. Sua infantaria avançou em linhas perfeitas, equipada com fuzis de percussão, muito mais rápidos e confiáveis que as velhas armas de pederneira do exército de Rosas. A cada avanço da infantaria,
a artilharia brasileira abria caminho. Os canhões de Caxias, com sua precisão e potência, começaram a martelar as posições inimigas. O barulho era ensurdecedor. Cada explosão desmantelava as defesas e abalava o moral já frágil dos soldados de Rosas. A batalha durou cerca de 6 horas. Foi um combate feroz, com cargas de cavalaria e trocas de tiros intensas. Enquanto as tropas de Urquiza pressionavam o centro e a direita do inimigo, a divisão brasileira executava seu papel com perfeição no flanco esquerdo. A disciplina e o poder de fogo dos brasileiros eram simplesmente avassaladores. Os batalhões de infantaria, marchando sob fogo pesado, não recuavam. Eles avançavam, atiravam, recarregavam e avançavam de novo, como uma máquina de guerra implacável. O colapso do exército de Rosas começou justamente onde a pressão brasileira era mais forte. Vendo suas linhas se despedaçando sob o bombardeio da artilharia e o avanço da infantaria, os soldados de Rosas começaram a debandar. Oficiais desertavam em pleno campo de batalha. Do alto da colina, Rosas observava seu poder de 20 anos se desintegrar diante de seus olhos. Ele tentou reunir seus homens, mas era tarde demais. O pânico já havia se instalado. A derrota era total e inevitável. O último foco de resistência foi no casarão de Monte Caseiros, onde alguns fiéis a Rosas tentaram uma defesa desesperada, mas logo foram dominados pelas tropas aliadas que tomaram o local. Com o exército aniquilado, Rosas viu que não havia mais nada a fazer. Num ato final, ele simplesmente virou as costas para o campo de batalha, montou em seu cavalo e fugiu. Disfarçado, ele cavalgou até o centro de Buenos Aires. Lá, em um momento de lúcida derrota, escreveu sua carta de renúncia. Seu próximo destino foi a Embaixada Britânica, onde pediu asilo. Pouco tempo depois, o homem que governou a Argentina com mão de ferro por 2 décadas embarcou em um navio para o exílio na Inglaterra. Ele nunca mais voltaria para sua terra natal e morreria no exílio anos depois. A Era Rosas havia chegado ao fim de forma dramática. A Batalha de Monte Caseiros não foi apenas o fim de um ditador. Suas consequências redesenharam o equilíbrio de poder na América do Sul. Para a Argentina, a queda de Rosas foi o ponto de partida para sua unificação. No ano seguinte, em 1853, o país promulgou sua primeira Constituição, organizando-se finalmente como uma nação moderna e federativa, um processo que Urquiza liderou. O sonho de Rosas de um grande Estado platino, sob seu controle, estava enterrado para sempre. Para o Brasil, a vitória foi monumental. O objetivo principal foi alcançado. A livre navegação dos rios da Bacia do Prata foi garantida. Isso era vital para a comunicação e o desenvolvimento da província do Mato Grosso, assegurando a soberania brasileira sobre aquela vasta região. Mas o impacto foi ainda maior. A campanha provou ao mundo que o Império do Brasil, sob o comando de Dom Pedro II, possuía o exército mais organizado, disciplinado e poderoso do continente. O prestígio internacional do Brasil disparou e o país se consolidou, sem sombra de dúvidas, como uma potência hegemônica na América do Sul. E para Caxias, Monte Caseiros foi mais um degrau em sua ascensão meteórica. Sua liderança e genialidade tática foram cruciais para a vitória. Ele retornou ao Brasil como um herói e sua fama de maior gênio militar da história do país se solidificou ainda mais, preparando-o para os desafios ainda maiores que viriam, como a Guerra do Paraguai. Uma curiosidade interessante é que, nesta batalha, os soldados brasileiros usaram um uniforme que se tornou icônico, com um boné de pala que ficou conhecido como Boné de Caxias. As táticas de infantaria em linha, aprimoradas por ele em Monte Caseiros, se tornariam a base do exército brasileiro nas décadas seguintes. A Batalha de Monte Caseiros é, portanto, muito mais do que um simples
evento militar. Foi o clímax de uma disputa geopolítica complexa, um confronto que definiu fronteiras, derrubou um regime e elevou outro. Foi a demonstração de força que garantiu a paz e a estabilidade na região por um tempo, sob a égide do Império do Brasil. Uma história de estratégia, poder e coragem que merece ser lembrada. E aí, você conhecia essa história incrível? Muita gente só ouve falar da Guerra do Paraguai, mas Monte Cazeiros foi fundamental para tudo o que veio depois. Deixe aqui nos comentários o que você achou mais interessante nesse episódio da nossa história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.